A porta da nossa casa em Lisboa bateu com toda a força atrás de mim. O meu pai gritou com voz rouca de raiva: nunca mais apareças aqui, seu panoleiro nojento. A chuva fria de outono caía forte sobre a minha cabeça enquanto eu, Rafael, com apenas 12 anos, ficava sozinho na rua escura, o coração partido por causa de um diário que revelava os meus sentimentos por um rapaz da escola. As lágrimas misturavam-se com a água da chuva e eu apertava a mochila pequena contra o peito, onde guardava apenas 2 camisolas, umas calças e o pouco dinheiro que tinha conseguido esconder. Não havia para onde ir. A minha mãe tinha ficado em silêncio no corredor com as mãos a tremer e a minha irmã mais velha virara o rosto para não me olhar. Para eles eu era uma vergonha, uma mancha na família católica tradicional do bairro de Alfama. Caminhei horas pela cidade molhada, os pés encharcados nos sapatos velhos. As luzes dos candeeiros tremiam refletindo nas poças e cada passo parecia mais pesado que o anterior. O frio entrava-me nos ossos, mas o verdadeiro frio estava dentro de mim, o medo de nunca mais ter um lar, o terror de ser rejeitado pelo mundo inteiro por causa de algo que eu nem conseguia explicar a mim próprio. Aos 12 anos eu sabia apenas que gostava de olhar para o Pedro da turma de matemática de uma forma diferente dos outros rapazes. E agora esse segredo tinha destruído tudo. Passei por ruas estreitas onde os vizinhos fechavam as janelas ao ver-me encharcado e sozinho. Ninguém parou para perguntar. Ninguém queria saber. Cheguei ao Parque Eduardo VII já de madrugada, exausto e com fome. Sentei-me num banco de madeira molhado debaixo de uma árvore que mal me protegia da chuva. O parque estava vazio, apenas o vento a mover as folhas e o som distante dos carros na Avenida da Liberdade. Chorei baixinho com a cabeça entre as mãos, pensando no que faria amanhã, onde dormiria, como sobreviveria. Foi então que ouvi passos leves a aproximarem-se. Levantei os olhos e vi um homem alto, bem vestido, com um casaco escuro e um guarda-chuva aberto. Tinha cerca de 45 anos, cabelo grisalho bem cuidado e um olhar sereno que contrastava com a tempestade à nossa volta. Sentou-se no outro extremo do banco sem dizer nada durante alguns minutos. Depois falou com voz calma e grave. Estás bem, rapaz? Não parece estar no sítio certo a esta hora. Chamo-me Eduardo Vieira. E tu? Eu hesitei, mas algo na sua voz me fez responder. Rafael. Não tenho para onde ir, senhor. O meu pai expulsou-me de casa hoje. Ele ficou em silêncio por um momento, olhando para a chuva que caía. Depois tirou do bolso um lenço branco e estendeu-me. Seca-te um pouco. Não podes ficar aqui toda a noite. Vais apanhar uma pneumonia. Aceitei o lenço sem saber se confiava, mas o frio era demasiado. Ele não fez perguntas invasivas, apenas ofereceu um café quente num quiosque ali perto que ainda estava aberto. Sentámo-nos debaixo do toldo e eu contei-lhe aos soluços pedaços da história. O diário. O beijo que o meu pai viu por acaso quando o Pedro veio estudar à minha casa semanas antes. A fúria. A rejeição. Eduardo ouviu sem interromper, os olhos cheios de uma compreensão que eu nunca tinha visto em nenhum adulto. Quando acabei, ele disse baixinho. O mundo pode ser cruel, Rafael, mas nem sempre é assim. Eu perdi alguém que amava por causa de preconceitos semelhantes há muitos anos. Não vou deixar que fiques na rua. Podes ficar na minha casa esta noite. Amanhã vemos o que fazer. Eu queria recusar por orgulho, mas o corpo tremia de frio e a fome apertava o estômago. Aceitei. O carro dele era luxuoso, um Mercedes preto que parou silenciosamente à porta do parque. Durante o trajeto até ao seu apartamento em Belém eu olhava pela janela pensando se isto era um sonho ou uma armadilha. Mas quando chegámos ao edifício moderno com vista para o Rio Tejo e ele me deu um quarto só para mim com roupa seca e comida quente, senti pela primeira vez em horas um vislumbre de esperança. Contudo, no fundo da mente a voz do meu pai repetia-se. Tu não mereces nada disto. És uma desgraça. Nessa noite deitei-me na cama macia, mas o sono demorou a chegar. Pensava na minha mãe que talvez estivesse a chorar agora na cozinha vazia. Na minha irmã que ia ter de explicar aos amigos porque o irmão mais novo desaparecera. E em Eduardo que me tinha salvado sem pedir nada em troca. O que queria ele de mim? Seria isto real ou apenas o começo de algo pior? O dia seguinte trouxe mais decisões. Eduardo chamou um advogado amigo para tratar da situação legal. Eu era menor e os serviços sociais teriam de ser envolvidos. Mas ele prometeu que faria tudo para me proteger. Durante as semanas seguintes ele inscreveu-me numa escola nova longe do meu bairro antigo, pagou uniforme, livros e até aulas de reforço.
Eu estudava com afinco querendo provar que valia a pena. Mas à noite, quando ficava sozinho no quarto, as dúvidas regressavam. Seria eu um fardo para este homem rico que mal me conhecia? E por que é que ele olhava para mim com tanta bondade quando o meu próprio sangue me tinha rejeitado? A primeira visita dos serviços sociais foi tensa. Uma senhora de meia-idade fez muitas perguntas e Eduardo respondeu com calma, explicando que me tinha encontrado no parque e que queria assumir a tutela temporária. O dinheiro dele ajudou a acelerar o processo, mas eu sentia o peso da caridade. Um dia recebi uma carta da minha mãe. Dizia que o pai ainda estava zangado, mas que ela sentia a minha falta e que talvez se eu voltasse e prometesse mudar tudo ficaria bem. Rasguei a carta em pedaços pequenos. Mudar como? Negar quem eu era. Não podia. E assim os meses passaram. Eu crescia fisicamente, mas por dentro carregava o trauma da rejeição e a gratidão confusa por Eduardo. Ele nunca me pressionou, nunca me perguntou sobre o meu segredo, mas eu sabia que ele suspeitava. Uma noite viu-o olhar para uma fotografia antiga de um homem sorridente na sua secretária. Ele disse apenas que era o seu companheiro que partira há 10 anos. Não explicou mais. A vida no apartamento de Eduardo em Belém tornou-se uma rotina estranha, mas reconfortante. De manhã ele preparava o pequeno almoço com ovos frescos e sumo de laranja enquanto eu me arranjava para a escola. Ele era um homem de negócios bem-sucedido, dono de uma empresa de importação de vinhos que exportava para toda a Europa. O seu tempo era valioso, mas arranjava sempre momentos para mim. Falávamos de livros, de música e às vezes de Lisboa antiga, que ele adorava mostrar-me aos fins de semana. Eu evitava tocar no assunto da minha família e ele respeitava o silêncio. Mas o passado não desaparecia. Na escola nova os colegas eram simpáticos, mas eu mantinha distância com medo de me abrir. Um rapaz chamado Tiago começou a aproximar-se e eu sentia o coração acelerar quando ele sorria. Era o primeiro sinal de que os meus sentimentos não tinham desaparecido com a chuva daquela noite. Certa tarde, depois das aulas, Eduardo levou-me ao médico para um check-up completo. O doutor confirmou que eu estava saudável, mas recomendou acompanhamento psicológico para o trauma. Eu recusei no início, mas Eduardo insistiu com gentileza. As sessões com a doutora Ana foram difíceis. Ela ajudou-me a verbalizar a vergonha, a raiva e o medo constante de ser descoberto outra vez. Aos poucos comecei a aceitar que ser diferente não era uma doença. Mas em casa o peso da gratidão crescia. Eduardo pagava tudo, as contas da escola, as roupas novas, até um computador para estudar. Eu ajudava nas tarefas domésticas e tentava ser o melhor possível para não o aborrecer. Um dia ouvi-o ao telefone com o advogado. Falavam de papéis de tutela permanente. Ele queria oficializar para me proteger caso a minha família tentasse reclamar. Isso assustou-me. Significava que eu estava a construir uma vida nova, mas também a cortar os laços de sangue para sempre. A primeira crise veio quando a minha mãe apareceu na escola. Alguém do bairro antigo tinha visto o meu nome na lista de alunos e contou. Ela esperava-me à porta com os olhos inchados de chorar. Rafael, vem para casa, o teu pai acalmou um pouco. Podemos arranjar ajuda para ti. Eu fiquei paralisado. Ajuda significava padre ou psicólogo para me curar. Recusei com voz trêmula. Não posso, mãe. Não sou doente. Ela tentou agarrar-me o braço, mas o segurança da escola interveio e Eduardo chegou pouco depois, avisado pela direção. A conversa entre eles foi civilizada, mas tensa. Ele explicou que eu estava bem cuidado e que ele estava do meu lado. A minha mãe foi-se embora chorando, mas prometeu voltar. Nessa noite eu chorei no quarto e Eduardo sentou-se na beira da cama sem tocar-me. Não estás sozinho, Rafael. Eu passei por algo parecido na tua idade. O meu pai nunca aceitou e eu vivi escondido anos. Não deixes que te definam pela rejeição deles. As suas palavras aqueceram-me, mas também me fizeram questionar. Por que é que este estranho fazia tanto por mim? Seria pena ou algo mais profundo? Os meses transformaram-se em um ano. Eu fiz 13 anos e Eduardo organizou uma pequena festa, só nós dois, com bolo e velas. Foi o primeiro aniversário feliz desde que saí de casa. Na escola, Tiago convidou-me para jogar futebol depois das aulas e eu aceitei. Durante o jogo os nossos olhares cruzavam-se e eu sentia um calor no peito que me assustava. Depois de um golo ele abraçou-me e eu retribuí o abraço um segundo a mais. Alguém da turma viu e murmurou palavras feias. No dia seguinte o boato correu.
Rafael é gay como o irmão mais velho. Eu neguei, mas o medo voltou. Contei a Eduardo à noite. Ele ouviu e depois disse: se quiseres posso transferir-te para outra escola, mas também podes ficar e enfrentar. A escolha é tua. Eu escolhi ficar. Queria provar a mim mesmo que não tinha de fugir sempre. Mas a pressão crescia. A minha irmã mandou uma mensagem pelo Facebook pedindo para eu voltar porque o pai estava doente do coração e culpava-me. A culpa apertava-me o peito. Seria eu o responsável pela saúde dele? Eduardo viu-me ler a mensagem e abraçou-me pelos ombros pela primeira vez. Não carregues o peso deles, Rafael. Tu mereces viver. Aos 16 anos eu já não era o rapaz assustado do banco do parque. Tinha crescido alto, magro, com cabelo escuro e olhos que refletiam as lutas internas. A escola era boa e eu tirava boas notas graças ao apoio de Eduardo. Ele tinha conseguido a tutela permanente depois de batalhas legais e eu chamava-lhe tio em público para evitar perguntas. Mas em privado ele era o meu pilar. Os meus sentimentos por ele tinham mudado lentamente. Não era só gratidão. Era admiração, respeito e algo mais quente que me fazia corar quando ele entrava no quarto sem camisa depois do duche. Eu sabia que era errado. Ele era o meu salvador, quase como um pai. Mas o coração não obedecia à razão. Tiago tornou-se o meu melhor amigo, mas o segredo entre nós crescia. Uma noite no cinema ele beijou-me no escuro da sala. Foi o meu primeiro beijo verdadeiro e o mundo parou. Voltámos para a casa dele e falámos horas sobre o que sentíamos. Eu contei-lhe tudo sobre a expulsão, sobre Eduardo. Ele jurou segredo. Mas 2 semanas depois o pai de Tiago apareceu na porta de Eduardo com a minha mãe. Alguém tinha contado. O amigo tinha traído-me por medo do pai conservador. A conversa foi explosiva. A minha mãe acusou Eduardo de me corromper. O pai de Tiago ameaçou com queixa à polícia. Eduardo manteve a calma, mas eu via dor nos seus olhos. Ele defendeu-me dizendo que me tinha acolhido quando ninguém quis. Depois da saída deles eu desabei. Porque é que todos me traem? Eduardo sentou-se ao meu lado no sofá. Nem todos, Rafael. Eu estou aqui. Nessa noite eu quase lhe disse o que sentia, mas engoli as palavras. O medo de o perder era maior que tudo. A família não desistiu. O meu pai apareceu no escritório de Eduardo com um advogado e exigiu que eu voltasse para fazer terapia de conversão. Eduardo recusou e mostrou os documentos da tutela. Mas o escândalo espalhou-se no bairro e na empresa dele. Alguns clientes conservadores cancelaram contratos. Eduardo perdeu dinheiro, mas nunca me culpou. Eu sentia-me responsável. Comecei a pensar em fugir para aliviar o peso. Aos 17 anos arranjei um emprego de fim de semana numa livraria para pagar as minhas coisas. Eduardo orgulhava-se, mas eu via a preocupação. Um dia encontrei uma carta antiga dele para o companheiro falecido. Falava de amor escondido, de preconceito que levou ao suicídio. Chorei sozinho. Não queria que Eduardo sofresse o mesmo por minha causa. A traição maior veio da minha irmã. Ela publicou numa rede social uma mensagem dizendo que eu tinha sido raptado por um homem rico e que a família sofria. Os comentários foram cruéis. Paneleiro vendido. Eu confrontei-a por telefone. Ela chorou dizendo que o pai a obrigara. A pressão social era demasiado forte. Eu desliguei com o coração partido. Eduardo propôs uma viagem a Porto para afastar a cabeça. Durante o passeio pela Ribeira ele contou-me mais sobre o seu passado. Tinha sido casado com uma mulher para esconder a orientação, mas o casamento falhara. Depois conhecera o amor verdadeiro que a sociedade destruíra. Eu ouvia e queria abraçá-lo, mas contive-me. O conflito interno consumia-me. Amar o homem que me salvara seria a maior traição ou a maior verdade. Aos 20 anos eu já trabalhava na empresa de Eduardo como assistente administrativo. Tinha estudado gestão e ele confiava em mim. A nossa vida era tranquila, mas a tensão romântica crescia. Eu saía com amigos da faculdade e experimentava namoros curtos, mas nenhum durava porque o meu coração pertencia a ele. Eduardo mantinha distância respeitosa, mas eu via nos seus olhares o mesmo conflito. Uma noite depois de um jantar de negócios em que ele defendeu os direitos LGBT na empresa contra investidores conservadores, eu decidi falar. No terraço com vista para o Tejo disse-lhe: Eduardo, eu amo-te não como filho ou protegido.
como homem. Ele ficou em silêncio longo tempo. Depois respondeu com voz rouca. Eu também, Rafael, mas não posso. Sou 25 anos mais velho. Salvei-te quando eras criança. Seria errado. A moralidade pesava sobre nós. Eu saí magoado e passei uma semana num hotel barato para pensar. A ausência fez-me ver claro. Sem ele a vida era vazia. Voltei e pedi desculpa. Concordámos em manter a amizade, mas o fogo ardia. A família atacou de novo. O meu pai teve um infarto e a mãe culpou-me diretamente. Visitei o hospital contra a vontade de Eduardo. O pai recusou ver-me chamando-me monstro. A mãe implorou que eu renegasse a vida com Eduardo e voltasse ao armário. Saí destruído. Nessa altura um colega de trabalho ciumento descobriu o nosso segredo e ameaçou contar à imprensa. Eduardo enfrentou e perdeu um contrato importante. O sacrifício dele por mim era demasiado. Eu decidi partir. Deixei uma carta dizendo que o amava, mas que não podia destruir a vida dele. Fui viver sozinho num pequeno apartamento em Almada, trabalhando como empregado de mesa. Os meses sozinho foram um inferno. A solidão trouxe de volta os demónios da infância. Eu questionava todas as escolhas. Teria sido melhor ter ficado com a família e fingir. Perdi peso, dormia mal. Um dia Eduardo apareceu no café onde eu trabalhava. Estava mais magro, com olheiras. Rafael, volta para casa. Sem ti nada faz sentido. Eu chorei nos seus braços ali mesmo. Voltámos juntos, mas com condições. Terapia de casal para lidar com a diferença de idade e o passado. A sociedade continuava a julgar. Rumores de que ele me tinha comprado como brinquedo. Mas nós resistíamos. O amor crescia apesar de tudo. Aos 25 anos eu era gerente na empresa de Eduardo. A nossa relação era pública, mas discreta. Vivíamos juntos em Belém e os amigos próximos aceitavam. Mas a família nunca parou. A minha mãe morreu de cancro e no leito pediu perdão. O pai, ainda vivo, recusava contacto. Um primo traiu-nos vendendo uma história falsa a um jornal sensacionalista. O escândalo afetou os negócios, mas Eduardo lutou e venceu em tribunal. Eu enfrentei o primo cara a cara no funeral da mãe. Ele pediu dinheiro para calar a boca. Eu recusei. O preço da verdade era alto, mas necessário. No Parque Eduardo VII, onde tudo começou, sentámos-nos no mesmo banco numa tarde de sol. Eduardo pegou na minha mão. Rafael, tu mudaste o meu destino tanto quanto eu mudei o teu. Eu sorri e beijei-o suavemente, sem medo. A felicidade era real apesar dos custos. Tínhamos perdido família, amigos, reputação, mas ganhado um ao outro. A jornada ensinou-me que o amor exige escolhas duras e que o sangue nem sempre é mais forte que a verdade interior. Será que a gratidão e o amor romântico podem coexistir sem culpa quando um salvou o outro na infância, ou isso é sempre moralmente errado? Verdadeiro ou falso?